Para encerrar essa aula de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre traumas na UTI. O vídeo da parte de queimaduras, a memória do celular encheu, gente. E eu estava falando sobre os curativos, mas praticamente eu já estava finalizando a aula de queimaduras quando fiquei sem memória. Mas eu só queria encerrar queimaduras dizendo que são lesões que requerem muitos cuidados. Normalmente os pacientes eles ficam internados por muito tempo se tratando de queimaduras e por isso precisam de tratamento intensivo, dependendo se for um grande queimado, acima de 60% do corpo já requer cuidados intensivos. E esse curativo deve ser úmido para que ele possa evitar proliferação de bactérias e também a proteção e hidratação das lesões. Agora vamos para a aula de trauma. O que é o trauma? É um problema de saúde pública de grande magnitude e transcendência, quer dizer, em todos os cantos nas nossas cidades, nos estados, no país inteiro e no mundo inteiro, os traumas são responsáveis por grande morbimortalidade entre as vítimas de acidentes, catástrofes, violência autoprovocada ou violência provocada por outros, tentativas de suicídio, questões de violência doméstica, violência na rua, violência no trânsito e o que mais está no topo das causas de traumas e de lesões devido a acidentes são a questão dos acidentes no trânsito. A imprudência no trânsito é o que mais vem matando as pessoas, quando não deixando sequeladas ou vários dias internas em UTI para recobrar a saúde. A gente não poderia começar a falar de trauma sem antes falar da prevenção ao trauma. É por isso que a gente recomenda o uso do cinto de segurança, recomendamos se a pessoa for dirigir não beber, ou se beber não dirigir. Recomendamos que a criança menor de 7 anos seja transportada na cadeirinha no banco traseiro. Recomendamos que os motociclistas utilizem capacete, nunca saiam sem a proteção do capacete. Podem usar também joelheiras e cotoveleiras. Em uma eventual queda de moto, já vai proteger essas regiões. Orientamos também a prevenção de afogamentos, sobretudo em piscinas, afogamentos de crianças, enfim. Trauma é uma lesão ou várias lesões provocadas por uma energia traumática, ou seja, tem a força de impacto que vai promover ali um dano tecidual ou um dano sistêmico àquela pessoa que foi vítima daquele acidente. O traumatismo crânioencefálico é quando essa energia traumática se dissipa sobre a cabeça e o crânio do paciente, onde ele vai ter uma série de sinais e sintomas, como rebaixamento do nível de consciência, e o trauma crânioencefálico é um dos campeões pela internação do paciente em UTI. Quantos pacientes que sofreram acidentes automobilísticos, quedas de moto e estavam sem capacete, bateram a cabeça no chão, ou quedas da própria altura, ou quedas de alturas significativas. Por exemplo, o pedreiro caiu de cima do andame de 3, 4 metros, bateu a cabeça no chão, não tinha um capacete, não tinha uma proteção, teve um trauma crânioencefálico. E o que vem a ser o trauma crânioencefálico? Ele é qualquer alteração que afeta a cabeça, o couro cabeludo, o crânio, as meninges e o encéfalo. Meninges são as membranas que protegem o cérebro, e lembrando que qualquer lesão, desde que atinja a partir do couro cabeludo até os tecidos mais internos cerebrais, pode ser considerado um traumatismo crânioencefálico. Tem uma série de sinais e sintomas, mas que aqui no vídeo eu vou explanar 2 deles. A questão do aumento da pressão intracraniana é quando, devido ao trauma crânioencefálico, menos sangue vai irrigar o tecido cerebral e com isso vai aumentar a pressão intracraniana provocada ali por um hematoma ou por um extravasamento de sangue, uma hemorragia interna devido ao traumatismo, aumentando com isso a pressão intracraniana do paciente.
E nós temos também que um paciente com traumatismo crânioencefálico, ele pode desenvolver também a perda de líquor pelos nariz ou pelos ouvidos. O que é o líquor? É o tecido que reveste o sistema nervoso e que em situações de trauma ou de pancadas fortes, esse líquor ou líquido cefalorraquidiano pode ser perdido através das narinas do paciente ou pela orelha, o que é uma situação extremamente grave, indicando aí um traumatismo forte que o paciente vai precisar ser internado urgentemente em UTI. Quais são os medicamentos utilizados para paciente com possível TCE ou trauma crânioencefálico? Monitol, né, que é um diurético, 1 grama por quilo de peso. Metilfenidato de 3 miligramas por quilo de peso. Agomelatina, 25 miligramas. Modafinilina, amantadina, venlafaxina e rivastigmina. São medicamentos que causam a sedação espontânea do paciente. Por que é necessário promover sedação no paciente de trauma crânioencefálico? Porque com a sedação o paciente vai recuperando, vai diminuindo a pressão intracraniana e recuperando as funções sensoriais e as funções ali neurológicas. Claro que quando há um traumatismo crânioencefálico, dependendo se for um traumatismo forte, que vai haver ali a ruptura de neurônios, que os neurônios são as células do sistema nervoso. Algumas lesões são irreversíveis devido ao dano sofrido ali no sistema nervoso. Porém, faz parte do tratamento desse paciente de TCE rebaixar o nível de consciência para que ele recupere as funções neurológicas. E quais são, então, os cuidados de enfermagem frente a um paciente com traumatismo crânioencefálico? Avaliação primária da situação neurológica, principalmente na avaliação da escala de coma de Glasgow, cuja escala de coma de Glasgow eu já falei para vocês na outra aula sobre o sistema nervoso. Realizamos curativos oclusivos e sugestiva compressão. Se não tiver aumento da pressão intracraniana, a gente realiza um curativo oclusivo para proteger ali aquele ferimento que provocou o traumatismo no paciente. Podemos utilizar substâncias cristalóides, como soro fisiológico, para fazer a limpeza da lesão, e depois utilizamos esse curativo com ataduras ou bandagens que vão ajudar ali na fixação do curativo. Limpeza da lesão nos casos de fratura no crânio. Imobilização do objeto lesado, por exemplo, se o motivo do traumatismo craniano do paciente foi uma faca encravada ali no crânio do paciente, a gente vai promover a fixação daquele objeto. Nunca vai retirar aquela faca, porque isso pode provocar uma hemorragia intensa e o paciente vir a óbito. Porque quando você remove a faca, remove o corpo estranho, pode lesionar algum vaso sanguíneo cerebral ali importante e o paciente pode ter um derramamento de sangue, uma hemorragia intensa, que vai agravar ainda mais aquele traumatismo dele. Infusão venosa com soro fisiológico, né? Principalmente quando o paciente vem a perder muito sangue, isso vai ajudar na reposição volêmica dele. E oximetria de pulso, para avaliar se esse paciente está saturando bem ou se está fazendo uma saturação abaixo do que o necessário para ele. Lembrando que a saturação de oxigênio, o valor normal, é de 95% ou mais. Falar agora um pouquinho sobre trauma torácico, que é uma lesão que afeta o tórax e os órgãos internos da cavidade torácica. É mais frequente nos acidentes automobilísticos, principalmente o motorista, né, quando bate uma colisão ali frontal com outro carro, toda essa parte do tórax dele vai para frente, se choca, não é, com a direção do carro ou com o para-brisas, e isso vai provocar uma lesão, um dano muito grave ali no tórax, porque vai haver a compressão das vísceras torácicas, ou seja, coração e pulmões. Sinais e sintomas do trauma de tórax. Pneumotórax, que é o acúmulo de ar na cavidade pleural. Nós temos duas pleuras, né? Eu falei para vocês sobre, na aula de distúrbios respiratórios, nós temos a pleura visceral e parietal.
Quando se acumula ar naquela cavidade pleural, nós dizemos que o paciente desenvolve um pneumotórax. E quando se acumula sangue, o paciente ele desenvolve um hemotórax. Essas duas situações são extremamente graves. O paciente vai ter que ser encaminhado urgentemente para uma UTI e um centro cirúrgico também, para que possa ser feito o tratamento de aspiração do ar ou do sangue acumulado e, com isso, diminuir as sequelas dele e também impedir que o paciente venha a óbito devido a pneumotórax ou hemotórax. Nós temos ainda no trauma torácico o tamponamento cardíaco, que é quando esse coração do paciente também é afetado devido a um trauma ali, a uma contusão, e esse tamponamento vai fazer com que o coração bombeie sangue de forma ineficiente, o que poderá gerar posteriormente uma possível parada cardíaca. Temos ainda fraturas de costelas. O perigo de fraturas de costelas, principalmente em acidentes, é que aquela costela ela poderá perfurar o pulmão, ocasionando os quadros de pneumotórax e hemotórax, que são de gravidade extrema para o paciente. Hipoxemia é a redução, a diminuição da oxigenação do sangue, devido ao trauma torácico, sofrido, e sem oxigenar o sangue, o paciente provavelmente vai desenvolver problemas maiores. E, por último, paciente com traumas de tórax poderão desenvolver hipoventilação, ou seja, é um paciente que vai ter uma deficiência respiratória maior, vai necessitar de suporte ventilatório de urgência e, claro, de respiradores mecânicos na UTI para poder auxiliá-lo nessa questão respiratória. Tratamento medicamentoso dos traumas torácicos. Eu vou citar aqui 2 medicamentos, mas tem uma lista aí deles que são utilizados. Mas, de modo geral, é a codeína e transamin. Porque transamin é um antihemorrágico. Para um paciente com hemotórax, perdendo sangue ali pelo acumulando sangue na cavidade pleural ou perdendo uma quantidade considerável de sangue, ele vai ter que tomar um antihemorrágico como transamin, que é administrado por via endovenosa. E a codeína, que também auxilia nesse processo de coagulação do sangue para esse paciente que perdeu muito sangue devido ao trauma torácico. Cuidados de enfermagem diante do paciente com trauma torácico. Vou citar 2 cuidados de enfermagem, mas aí no slide tem vários deles. É que na aula tem que resumir bastante. Cuidados com drenos torácicos. O que são os drenos? São aqueles dispositivos que eu mostrei para vocês na aula de respiratório, que servem para drenar ar ou sangue de dentro da cavidade do paciente. Então a gente realiza os curativos nessas aberturas dos drenos e a gente tira a secreção de dentro do tubo e mantém o selo d'água ali dentro do tubo do dreno torácico para que esse selo d'água mantenha a expulsão desse sangue que está retido ali na cavidade pleural do paciente. Então, uma das funções da enfermagem é cuidado com drenos torácicos e os curativos nessas regiões dos drenos. E também outro cuidado de enfermagem é monitorar sinais vitais, porque um paciente com trauma de tórax, ele pode muito bem desenvolver uma hipotensão arterial, ele pode ter uma bradicardia ou taquicardia, que é quando os batimentos cardíacos estão alterados, e com isso, através da monitorização dos sinais vitais, a gente vai avaliar essas alterações. Falar um pouquinho sobre trauma abdominal, que é uma lesão da cavidade abdominal e das vísceras internas, região desprotegida. Veja só, quando se tem um trauma no tórax, pelo menos você ainda tem as costelas que estão ali protegendo as vísceras, o coração e os pulmões. Já se for uma pancada forte, ou se for um ferimento por arma de fogo, ou um ferimento por arma branca nessa região do abdômen, não existe nenhum osso que proteja as vísceras do abdômen. Então, por isso, os traumas abdominais eles são mais graves e eles requerem maiores cuidados no ambiente de UTI. Então, sinais e sintomas de um trauma abdominal. Sangramento pela lesão ou pelo orifício, digamos que foi um ferimento por arma branca, o paciente vai sangrar bastante ali. Dor e rigidez abdominal,
Então você toca nesse abdômen do paciente que sofreu trauma, é aquele abdômen rígido, endurecido, parecendo tábua mesmo, dura. E com isso, você vai presumir que o paciente sofreu um trauma abdominal. Hematoma periumbilical é quando o paciente desenvolve, próximo à região do umbigo, uma equimose ou um hematoma, que é aquele arroxeado, né? Fica se parecendo com aquele hematoma grande de coloração arroxeada, próximo à região do umbigo. É um indicativo de que o paciente sofreu um trauma abdominal. E evisceração. A evisceração é quando, devido ao trauma, a pancada muito forte ali, o paciente ele teve as suas vísceras extraídas de dentro da cavidade abdominal para fora, né? Então é quando você visualiza ali o intestino para fora da cavidade do paciente, ou o pâncreas, digamos assim, o baço, partes do fígado quando também são lesionadas essas partes, e aí o fígado ele fica para fora. Então isso a gente chama de evisceração. É uma situação de urgência que requer um cuidado imediato desse paciente ser encaminhado urgentemente para o centro cirúrgico, para que possa ser feita a cirurgia de recolocação dessas vísceras dentro da cavidade abdominal. Tratamento medicamentoso: tramal, morfina, codeína, dipirona, transamin e vitamina K, que são antihemorrágicos, anticoagulantes, e também aqui temos analgésicos potentes, como o tramal e a morfina. Cuidados de enfermagem para o paciente com traumas abdominais. Imobilização dos objetos encravados. Então, assim como na cabeça, quando a faca está encravada na região do abdômen, você não pode remover a faca, somente no centro cirúrgico, com o médico cirurgião fazendo ali a remoção daquele objeto, ao mesmo tempo em que ele vai suturando ali aquela área lesada. Nós não podemos, no atendimento pré-hospitalar ou no ambiente de UTI, retirar o objeto que está encravado, porque isso pode gerar um dano maior para o paciente. Outra coisa, contenção de hemorragias. Se esse paciente está apresentando uma hemorragia severa, então o que é que pode acontecer? Numa hemorragia severa, a gente vai fazer a compressão direta, utilizando gases estéreis ou compressas estéreis. E se esse método não surtir efeito, você percebe que as gases, as compressas estão ficando muito embebidas em sangue e o sangue continua escorrendo e não está ali fazendo hemostasia, ou seja, não está controlando o sangramento. Você vai administrar antihemorrágicos como transamin, vitamina K. E por último, pode ser feito compressas de gelo ali abundantes no local do sangramento, porque o gelo vai promover vasoconstricção e vai diminuir o fluxo sanguíneo ali pela hemorragia. Avaliar sinais vitais e oximetria de pulso, para avaliar se, devido àquele trauma abdominal, o paciente tem alterações de sinais vitais ou da oximetria de pulso, se ele está saturando baixo, devido a uma perda de sangue, ele pode estar desenvolvendo um choque hipovolêmico, que é quando perde muito sangue devido a algum trauma, algum ferimento profundo, e com isso o paciente ele pode começar a saturação de oxigênio dele baixar. Ele vai precisar muitas vezes ser entubado ou receber uma fonte de oxigênio alta ali para que possa repor aquela perda de oxigênio dele. E outro cuidado de enfermagem com relação ao trauma abdominal é as técnicas de reanimação no paciente que porventura sofreu uma parada cardiorrespiratória devido a uma perda considerável de sangue, e aí vamos ter que fazer todas aquelas manobras de reanimação cardiopulmonar, as quais a gente também falou na aula de reanimação. Pessoal, nós temos aí também traumas de extremidades. Eu vou falar de forma bem rapidamente, porque é muito difícil a gente
admitir pacientes com trauma de extremidade na UTI, porém pode acontecer. Devido a uma amputação traumática, o paciente perdeu o membro, perdeu a perna no acidente, perdeu o braço. Então ele vai passar um período na UTI se restabelecendo, se recuperando. E os cuidados de enfermagem com esses pacientes de traumas de extremidade são contenção do membro afetado, ou seja, tem que manter ali imobilizado, manter os curativos para evitar e prevenir quadros infecciosos e lesões secundárias, e também a questão de administração dos medicamentos, lembrando que o curativo dos traumas de extremidades, como amputação ou como também a síndrome do esmagamento, é quando o paciente, ele, por exemplo, desabou uma parede ou desabou alguma coisa, que ficou os escombros ali embaixo, o paciente embaixo dos escombros, isso vai gerar a síndrome do esmagamento, vai esmagar os membros do paciente. E esse paciente, ao ser admitido na UTI, vai requerer cuidados intensivos da equipe, como hidratação, suporte ventilatório e oxigenação. E claro, nos casos de fratura, a equipe de enfermagem ajuda na questão de levar o paciente para fazer os exames de raio-x, exames de ultrassonografia também e a administração das medicações prescritas. E, claro, imobilização do membro acometido para que o paciente não venha a movimentar o membro, agravando assim a lesão. Bom, essa foi a aula de trauma, espero que vocês tenham gostado. Estaremos juntos agora pela videoconferência, para aqueles que baixaram o aplicativo, e também estarei tirando as dúvidas de vocês no WhatsApp, certo? Obrigado mais uma vez a todos pela atenção, pelas aulas muito proveitosas, e espero reencontrá-los em outra disciplina. Tchau, fiquem com Deus.